Queridos e amados ouvintes, que a graça de nosso Deus seja sobre cada um de vós. É com imenso prazer que nós estamos dando início mais uma vez ao programa A Voz do Pastor e chegando no seu lar para vos abençoar com a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é vida, ela é a bênção para a alma de todos aqueles que buscam em Deus segurança, que buscam em Deus vida eterna, que buscam em Deus paz para viver. Então, ouvintes, nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas antes de lermos essa Escritura, eu quero ouvir com os ouvintes um hino, e após o hino estaremos lendo então a palavra de Deus. Dos salvos tem muitos problemas, porém as vitórias são muitas também. Transborda de gozo quem ama Jesus. Durante a jornada é tão glorioso levar nossa cruz. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. No mundo de trevas o crente padece, porém das promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre eternamente, e nessa certeza cantemos, irmãos, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Glória a Deus. O crente sincero é muito provável. São tantos problemas que entram na frente, mas Cristo Jesus está sempre presente. Por isso cantemos, irmãos, glória a Deus, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim, rogamos que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida nessa oportunidade, e o tema que nós estaremos
com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, abordando a trajetória na vida de um crente. Parte 1, porque no próximo programa eu quero falar sobre a segunda parte desse tema e gostaria que os ouvintes pudessem também no próximo programa acompanhar esse estudo, porque eu creio que é de grande bênção para o povo de Deus. Então, a trajetória na vida de um salvo. Nós vemos aqui, na escritura que nós lemos, em Provérbios capítulo 4, verso 18, que a Bíblia nos afirma que um salvo, o cristão, o justo, ele vai crescendo passo a passo, como a luz da aurora. Um dia nunca vem, o sol brilha de um momento para o outro. Um estalar de dedo já se tornou dia. Não. Pode estar aquela noite mais escura, que você não consegue ver um palmo à frente. Mas, de repente, começa uma luz fraca lá sobre a montanha, e aquela luz vai se fortalecendo e vai ganhando força, e de repente chega a se tornar um dia completo, né? Um dia perfeito, com o sol brilhando, com a luz alumiando o caminho de todos, né? Mas para chegar a isso, há etapas. Vai passo a passo até concretizar. Assim, ouvintes, também a caminhada de um justo, ele começa e ele vai prosseguindo, ele vai crescendo na fé, ele vai se edificando espiritualmente até chegar a receber o selo de Deus, que é a prova de que ele está agora selado para a vida eterna. Então, quanto a isso, nós podemos olhar e ver que não pode o crente descansar somente em um primeiro passo. Eu aceitei Jesus, então agora está tudo bem comigo. Ele tem que prosseguir buscando a Deus até que ele veja que chegou a ser realmente a casa do Deus vivo. E é claro que quando ele chega a se tornar a casa de Deus, naturalmente ele vai sempre, cada dia, buscar mais de Deus, porque Deus, ele é infinito. Nunca poderá alguém chegar e dizer assim: eu já tenho tudo de Deus, ou eu já conheço tudo sobre Deus. Deus, podemos fazer aqui uma colocação, né? Um exemplo, como o oceano. O oceano é muito grande. Um peixinho, que tal o peixinho dizer assim: eu vou beber pouca água porque tenho que economizar para que não venha secar o oceano. Ele pode beber à vontade. Ele nunca vai secar o oceano. Assim, ouvintes, podemos ser abençoados por Deus, podemos receber de Deus e nunca vamos esgotar a Deus. Mas vamos aqui então sobre essa caminhada do crente, essa jornada dele, a vereda do justo. Primeiro, eu quero ler aqui em São João, capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiramente, o primeiro passo na jornada de um salvo é conhecer. Conhecer a verdade. E a verdade é quem? É o próprio Cristo, que está expressado em sua palavra. A verdade não é a teologia de alguém, a verdade não é uma religião, a verdade é a palavra de Deus, né? Depois que você conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, você vai, é claro, perceber o que é que você tem que mudar. Você vai reconhecer que, mediante a verdade, você está em falta. Você está tendo atitudes contrárias à palavra de Deus. Então, o próximo passo que você dá, a próxima atitude, depois que você conhece a verdade, é você se arrepender dos caminhos que você estava trilhando, contrários a esta verdade da Bíblia. Você vê em Lucas capítulo 24, versículo 47, que a palavra do Senhor nos diz:
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, em nome de Cristo, foi anunciado que deve pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Porque a remissão, o perdão dos pecados, na vida de uma pessoa, de um crente, só é capaz mediante a um arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. A pessoa tem que, primeiro, reconhecer que está errado, arrepender-se sinceramente dos seus pecados, e então, ela, aceitando o perdão através daquele sacrifício na cruz, ela é perdoada. Agora, como prova deste arrependimento, desta decisão que essa pessoa dá em servir a Cristo, ela dá um testemunho público de que realmente se arrependeu, de que realmente uma obra se iniciou na vida dela. Qual é o testemunho público que ela dá? É descer as águas e ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nós vamos seguindo aqui para que vocês vejam. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja, ouvintes, se a pessoa se arrepende, se a pessoa confessa os pecados, a Bíblia está dizendo aqui que Ele, Deus, é fiel, é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, as Escrituras nos dizem: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ouvintes, você que está me ouvindo aqui, todo o homem, todo ser humano está sujeito a pecar. Agora, o grande problema não é a questão da pessoa pecar, mas o grande problema é a pessoa se manter no pecado. Procurar, muitas vezes, esconder aquilo que fez. Porque aí fica com medo da repercussão que vai dar quando souberem do seu erro, do seu pecado, quando a família souber, quando o marido souber, quando a esposa souber. Mas, ouvintes, de que adianta alguém esconder seus erros? Ele pode esconder da família, ele pode esconder do pastor, da igreja, mas ele nunca esconderá de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui: o tempo não apaga pecado. Há pessoas que pensam assim: bem, eu errei, mas já faz tanto tempo, e já a pessoa com a qual eu magoei, eu errei, já até vivemos bem, aquilo já ficou, já foi esquecido. Mas se aquilo não foi acertado, é como a duplicata que fica ali, é uma dívida. E um dia, mais cedo ou mais tarde, aquela dívida vai te encontrar diante de Deus. E você será culpado daquele erro porque você não acertou. Então, enquanto temos a oportunidade, enquanto temos vida, nós temos oportunidade de acertar nossos erros. Nem que tenha que envergonhar, vermelhar o rosto, nem que você de repente acabe tendo alguns prejuízos por acertar, mas nenhum prejuízo vai ser, vamos dizer assim, tão terrível quanto o prejuízo da pessoa perder a salvação. É válido, se for necessário ter um prejuízo, é válido, mediante ao benefício de viver e estar em paz com Deus. Então, ouvintes, a pessoa não pode esconder,
Porque a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Mas o que confessa e deixa, quer dizer, deixa que sentido? Deixa, para, não faz mais aquilo. Pede perdão, acerta e dali para frente você vai lutar para não voltar mais a praticar aquilo. Então, é necessário isso, ouvintes. E em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, depois que a pessoa se arrepende dos seus pecados, admite os seus erros, o que ela vai fazer? Ela, como prova desse arrependimento, ela desce as águas e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Como eu disse a vocês, não há perdão sem arrependimento. Mas mediante o arrependimento, Cristo está sempre pronto a perdoar. Mas como prova de que a pessoa se arrependeu, ela desce as águas e é batizada. Por isso aí vem a questão, ouvintes, que nós não batizamos criança. Por quê? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, não nos diz que devemos batizar criança. Porque o batismo é para arrependimento, é para perdão de pecados. E uma criança não tem do que se arrepender. Ela simplesmente vai se batizar quando ela chegar ao período de ter consciência entre o bem e o mal, e aí então ela vê que as coisas erradas que ela estava fazendo conduziriam ela ao inferno, e ela se arrepende daquilo, e aí vem, como prova do arrependimento, ela desce as águas e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então veja, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Atos capítulo 2, versículo 38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo, ouvintes? Aí, quando a pessoa realmente se arrependeu, a prova do arrependimento é que ela aceita o batismo como um testemunho público de que uma obra começou. Agora, para que esse batismo, para que possa haver sentido na vida, para que isso tenha resultado, tem que ser batizado corretamente. Porque, infelizmente, ouvintes, hoje nós vemos no mundo religioso, qual muitas religiões existem, e praticam batismos contrários ao batismo que a igreja primitiva praticou. Contrários ao batismo que a Bíblia ensina. Você pode ver isso. Você vê os apóstolos sempre batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas infelizmente hoje, as pessoas seguem um batismo que foi inventado no concílio de Nicéia, ali em Roma, pela Igreja Católica, o batismo trino, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo nunca foi feito pela Igreja primitiva. Nunca ninguém na Bíblia se batizou nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas pastor, Jesus não disse ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, ele disse, ide batizai em nome do Pai. Agora, é lógico que se você parar um pouco aqui, você vai observar que Jesus estava claramente pedindo para que nós, ao batizar, invocasse o nome do Pai. Agora, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Se eu levar você até as águas e dizer, eu vou te batizar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não estou invocando o nome. Eu estou repetindo a ordem. E não estou invocando o nome que ele pediu. É como uma criança, ela vai no mercado fazer compras, e chega lá, faz as suas compras e diz, marca na conta do pai. O dono do mercado não vai escrever pai deve tanto. Ele vai dizer, menino, como é o nome do seu pai? Aí
o menino vai dizer, o meu pai é João. Aí ele marca no nome do João. Mas o filho disse, marca no nome do pai. Agora, a pessoa vai encontrar o nome daquele pai daquela criança para marcar. Assim foi que Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele citou ali o título dos 3 atributos. Pois Deus se manifestou como Pai, gerando no ventre de Maria aquela criança. Ele se manifestou como Filho quando nasceu aquele corpo ali. Mas aquele corpo não era um segundo Deus. Era o corpo que o próprio Pai gerou para que o Pai habitasse ali. Porque o Pai era Espírito. E ele precisava de um corpo para morrer por nós. Para pagar o preço por nós. Então ele foi chamado de Pai quando gerou aquele corpo no ventre de Maria. Ele recebeu o título de Filho quando aquele corpo nasceu. Mas quem habitou naquele corpo? O próprio Pai que o gerou. Por isso a Bíblia diz, em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. E depois que Jesus foi à cruz e morreu por nós, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele subiu corporeamente ao céu, fisicamente, mas voltou no dia de Pentecostes, na forma do Espírito Santo. Ali era o próprio Jesus, descendo como línguas de fogo. Jesus na forma do Espírito Santo, porque ele disse, estarei convosco e em vós todos os dias. E aí você vê que aí ele desceu na forma de Espírito Santo, e ali estava a terceira manifestação de Deus, mas era o mesmo Deus, não um terceiro Deus. Um mesmo Deus que se manifestou como Pai gerando um corpo no ventre de Maria, se manifestou como Filho quando aquele corpo nasceu, e agora se manifesta como Espírito Santo na igreja. Mas esse Pai tem um nome. Por isso ele disse, ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, citando os seus 3 atributos, como ele se manifestou em 3 formas, mas um só Deus. E aí os apóstolos tiveram a revelação de qual era o nome do Pai. E eles, em Atos capítulo 2, versículo 38, batizaram aquela primeira remessa de cristãos convertidos, quase 3.000 almas, invocando sobre eles o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então este é o nome do Pai que Jesus pediu. Qual é o nome do Pai? Do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que toda a família de Deus leva. Que a família de Deus leva, melhor dizendo. Está entendendo, ouvintes? E quando a pessoa, então, ela reconhece que é pecadora, ela se arrepende, a prova desse arrependimento é que ela desce as águas e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Aí, quando ela é batizada, o que acontece? Ela é justificada. O seu passado foi perdoado. Seus pecados foi jogado no mar do esquecimento. Mas, aí, ela tem que prosseguir. Por isso estou falando aqui sobre a trajetória de um salvo. Ela não pode parar somente no ato do batismo. Por quê? Porque se antes de ser batizado ela mentia, ela adulterava, ela era vaidosa, a natureza que fazia ela mentir, fazia ela adulterar, cobiçar, ainda fica dentro da pessoa. O batismo não vai tirar essa natureza do pecado. O batismo é para perdão dos pecados. Por isso a Bíblia diz que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Então, o segundo passo, o primeiro passo na vida de um cristão é o batismo, que é a justificação do passado. O segundo passo depois disso é o quê? A santificação. O que é a santificação? É matar a natureza que te fazia pecar. Como você vai conseguir isso? Se consagrando, se dedicando, deixando de ouvir coisas que você ouvia que alimentava a carne, deixando de ler artigos que você lia que alimentava a carne, deixando de assistir programas que insinuam ao pecado.
Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. O que é idolatria? Adorar, prestar culto a imagens. Quando a Bíblia diz que devemos adorar só o Senhor Deus, os idólatras, a Bíblia diz, não entrarão no reino dos céus. Isso é Bíblia. Então, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é discussão, né? Emulações, que seria competição, rivalidade, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne são tudo isso que eu citei. O que a pessoa tem que fazer daí? É matar a natureza que fazia ela desejar essas coisas. Em Mateus 7,13 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que a encontram. Acautelai-vos, porém. E aí a Bíblia prossegue aqui falando, né, que não se pode, olha aqui, ó, não se pode colher uvas de espinheiros. Se é espinheiro, vai produzir espinho, não uva. Por isso tem que mudar aquela natureza, né? Então veja, ouvintes, que a pessoa, depois de ser justificada, ela tem que ser santificada, matar a natureza do pecado. Após a natureza do pecado morrer, aí então vem a terceira etapa, que é o selo na vida daquela pessoa. Qual é a terceira etapa? É o batismo com o Espírito Santo. É o próprio Deus aí vindo morar dentro daquela pessoa. É o próprio Espírito Santo vindo fazer morada ali. Antes, o Espírito Santo estava por fora da vida da pessoa, era trabalhando, fazendo ela se arrepender, levando ela ao batismo, levando ela a se santificar, se livrar da natureza errada, tudo isso. Mas depois que ela se livra dessa natureza, que o velho homem, a velha natureza morre, aí sim, ouvintes, Deus passa a habitar pelo lado de dentro da pessoa. Aí é onde muitas vezes tem equívocos. Eles se convertem, se batizam, vão na igreja, se alegram, até mesmo falam em línguas estranhas e acham que já estão selados. Eu falei em línguas, eu senti um arrepio, eu senti a presença de Deus. Ouvintes, isso é muito bom, mas não é tudo. O falar em línguas é um dom do Espírito, um dos 9 dons. Mas você, para ser um salvo, você tem que ter mais do que os dons. Você tem que ter o doador dos dons dentro de você. Porque uma pessoa pode ter o dom e não ter o doador. É o que a Bíblia diz. Em Mateus 7, né? Que naquele dia muitos vão dizer, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas. E Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque em verdade vos digo que nem mesmo vos conheço. Então, ouvintes, vou encerrar agora aqui, o nosso horário está se esgotando, mas eu quero dizer a vocês, a caminhada de um justo, ela é dessa forma. A pessoa começa reconhecendo que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, como prova do arrependimento é batizada em nome do Senhor Jesus, aí ela é justificada, o passado é perdoado. Mas aí ela prossegue em busca da santificação, que é matar a natureza que fazia pecar. Aí a prova que ela foi santificada é os frutos. Ela começa a viver uma vida diferente, se vestir diferente, se comportar diferente, conforme a doutrina da palavra. E depois que ela é santificada, que a natureza do pecado então morre, aí então vem o próprio Deus e sela a alma daquela pessoa, fazendo morada ali dentro, selando para o dia da vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, ouvintes, e que você que me ouve possa desejar no teu coração. Corra, caminhe, busque essa caminhada, essa trajetória, até que você chegue ao selo do Espírito Santo. Comece
comece se arrependendo, comece realmente arrependendo dos seus pecados, prossiga sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e depois vai se consagrando para santificar, matar a natureza do pecado, até que venha então o selo do Espírito Santo te selando para a vida eterna. Deus abençoe e até a próxima programação. Ouve a voz do